Fala galera, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da turma, sejam bem-vindos aí os alunos do Bacharelado em Ciência da Computação e da Tecnologia em Sistemas para a Internet. Hoje a gente vai começar efetivamente aí os conteúdos da disciplina de Engenharia de Software 1, focando na nossa aula 2 como sendo a aula de software e análise projeto e engenharia de software, né? Hoje a gente efetivamente começa então o primeiro módulo, né? Lembrando que nós temos dois grandes módulos em engenharia de software. O primeiro módulo, um foco mais em abordagens tradicionalistas. É claro que esse início é um pouco mais enroscado, um pouco mais de teoria, vocês têm que ter mais paciência comigo, mas vamos para cima, né? E aí o segundo módulo a gente já foca mais nas metodologias ágeis. É importante a gente conhecer os dois cenários, tá? A aula de hoje, ela é uma aula introdutória, né? Uma aula que a gente tem que dar nome aos bois, né? Então, nós vamos definir software, nós vamos definir engenharia de software, entender o contexto disso dentro dos nossos cursos. A gente vai, então, aqui pelo sumário, tentar ressaltar a importância dos dados que são trabalhados aí nesses sistemas. A gente vai levantar alguns atributos essenciais para um bom software. É claro que além de definir engenharia de software, a gente vai falar um pouquinho da ética, né, do engenheiro de software, porque nós somos, a partir de agora, podemos trabalhar como engenheiros de software. Eu diria que a partir daqui, desse ponto, são pontos extremamente fundamentais para a aula de hoje, né? Então, falando da engenharia de software, da ética, os pontos chaves na elaboração de um software. E aí a gente vai aqui talvez assim no ápice da aula, que é a hora que a gente começa a fazer um brainstorm sem muita formalidade, sem muito contexto, definição, mas juntos tentar identificar aí quais são os principais papéis que existem aí numa software house, né, numa equipe de desenvolvimento. E finalmente a gente vai fechar aí com um resumo, com os principais questionamentos que lá o Ian Somerville ele traz, encerrando esse capítulo. Então eu gosto de trazer exatamente da forma como ele abordou lá, tá? Quero deixar claro que essa aula toda foi construída no capítulo 1 lá do livro do Somerville, Engenharia de Software. Um trabuguinho desse tamanho. Então vamos lá, né, gente? Então, assim, essa parte mais introdutória é que, na verdade, o nosso espaço aí, a questão do software, ela é recente, né? Na década de 80, basicamente, que a gente começou a ter um ambiente aí que era mais potencial para as aplicações de software, só que era em grandes empresas, né? O pessoal nas suas casas ou médias empresas não tinha ainda tanto acesso a computadores, a informatização, né? Isso era muito impraticável, era uma utopia, muito caro, muito caro. Eu fui ter meu primeiro computador, puxa vida, eu devia ter, eu acho que eu tinha, sei lá, 14 anos, né? Então, assim, a gente vê que realmente demorou para o pessoal ter acesso a isso, né? Só que na hora que o pessoal começou a ter acesso, o mercado cresceu, puxa vida. Você imagina que o computador ele veio e a cada ano ele vai inovando algumas questões tecnológicas e esse mundo informatizado, então, ele provocou grandes mudanças, né? E essas mudanças, se a gente não se adapta a elas como empresa, né, a gente pode sofrer muito. É, Então teve um alto investimento na produção aí de computadores, buscando sempre produzir equipamentos de mais baixo custo, e aí isso começou a se popularizar. Por outro lado, começou a criar um outro gargalo. Que gargalo? Nós não tínhamos mais profissionais ali que eram qualificados não só para usar os computadores, mas a partir de um momento em que a gente conseguia construir sistemas informatizados lá para auxiliar as empresas no seu processo de tomada de decisão, né? Isso aí, então, começou a surgir a necessidade de existir processos, né? Processos que sejam de negócios da empresa, trazer a tecnologia para ser aplicada, processos para o desenvolvimento de sistemas informatizados. Então é onde a gente começa a enxergar, né, e o olhinho começa a brilhar com esse cenário da engenharia de software, né? Então esse cenário que a gente está conversando, ele é até hoje, né? Até hoje a gente sempre está procurando baratear as questões aí de equipamentos e até hoje
por conta dessa evolução contínua, a gente continua sempre tendo que se qualificar, né? Nesta área aí de processos, de desenvolvimento, enfim. Então o software, né? É claro que vocês sabem, mas eu preciso fazer isso, me desculpem aí, mas é obrigação do início da disciplina da engenharia de software. Ele é esse produto, né? Esse produto que os analistas eles constroem. Só que não adianta a gente construir e abandonar, né? A gente constrói e mantém ele ao longo do seu ciclo de vida. Lembrando que o ciclo de vida dele é o nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? O que eu estou querendo dizer? Vamos pensar que a hora que a gente cria um software, a gente faz o seu levantamento de requisitos com o cliente, a gente faz toda a análise, o projeto, o desenvolvimento, a bateria de testes, a implantação na empresa e a prestação contínua de serviços para ir melhorando ele, para que ele não fique desatualizado, né? Então, quando a gente fala aí do software, a gente tem que se preocupar nesse ciclo de vida completo dele. E é claro que os softwares, eles afetam a vida de todo mundo, né? E assim, cada vez mais, né? E agora, até na pandemia aí do Covid, ano 2020, 2021, aí talvez um pouquinho de 22, a gente teve um aumento muito grande aí de empresas trabalhando com o home office, com uma dependência cada vez mais do ambiente que permitisse esse trabalho, né? Então vocês imaginam como a gente ficou cada vez mais dependente aí dos softwares, né? De maneira geral. E é claro que existe uma importância fundamental aí nos dados, né? Que são manipulados pelos sistemas, independente da empresa. Toda empresa que tem um sistema informatizado que apoia o seu processo de tomada de decisão, ela é uma empresa que precisa ter uma preocupação com as informações que ela tem lá. A tecnologia, então, ela tem esse efeito profundo que ele é inesperado. O software é uma tecnologia única e muito importante nesse cenário mundial, e a gente não podia esperar que isso iria acontecer lá na década de 50, né? Mesmo a gente ainda tendo algum tipo de desenvolvimento, mas ele era muito prematuro, né? E se nós não tivermos preocupação com as informações, com a forma como aquele sistema ele é construído, isso daí pode ser utilizado da pior maneira possível, pode causar danos desastrosos, as informações podem ser utilizadas por outras pessoas, e se a gente não tiver ética também nesse processo, enfim, a gente pode trazer um problema muito grande para nós, pessoalmente, como profissionais, como para a empresa que a gente trabalha, né? Eu trouxe aqui um exemplo que eu chamo que é um case, né, da API Informações. Essa é uma notícia que saiu lá naquele site do Olhar Digital, saiu há aproximadamente 5 anos, só que ela continua muito recente, porque sempre vemos casos do tipo, né? Mas esse é um caso que dá para gerar algum tipo de discussão, né? Qual que é a importância dos dados armazenados aí para um sistema de informações? Então vamos assistir bem rapidinho, 2 minutinhos aí, ó. O dono da empresa que vendia dados sigilosos ilegalmente pela internet confirmou em depoimento que policiais faziam parte da clientela que comprava as informações. O esquema foi descoberto por promotores que se passaram por clientes e constataram que era possível acessar informações de qualquer um, inclusive de autoridades e de pessoas famosas, como jogadores de futebol. O prédio de escritórios no Morumbi, na zona sul da capital, é a sede da AP Informação. A empresa de venda de dados sigilosos é dona desta página na internet. A página ainda está no ar, mas já não aceita novos clientes. O preço do acesso é R$ 25 por mês, mais uma taxa por consulta. O exemplo com dados fictícios revela que digitando apenas o CPF de alguém, é possível descobrir o endereço, os telefones, inclusive os celulares, os contatos de pessoas próximas como vizinhos e até a renda. Também se pode saber que carro a pessoa tem, a placa, o Renavan, o chassi e o ano de fabricação. São dados protegidos e somente disponibilizados mediante autorização judicial. Parte desses dados. Ela atinge não só a intimidade, como também viola as restrições do sistema financeiro, chegando inclusive à segurança de autoridades dos 3 poderes, que inclusive gozam de proteção oficial e se encontram absolutamente vulneráveis. O que chama a atenção no fato da empresa vender as informações
é na realidade onde é que ela foi buscar essas informações, que também pratica crime ou até mais crime do que ela, que vende. Os promotores esperam descobrir a origem das informações e identificar os clientes da empresa nos arquivos de computador apreendidos ontem à tarde. Um telefonema antes da busca do Ministério Público, um funcionário da AP nos contou de onde vêm as informações. A origem do dado provavelmente são fontes todas do Detran, uma empresa que é conveniada a eles. A empresa oferece ainda dados sobre cheques sem fundos, pendências e protestos. Como é que vocês conseguem essas informações sobre o cheque? Do Banco Central. Ah, do Banco Central? Isso. Mas vem direto do Banco Central? Não, é uma empresa também terceirizada que repassa informação pra gente. No próprio site, a empresa revela que os principais clientes são empresas de cobrança, instituições financeiras, advogados e comerciantes que faziam 2 milhões de consultas por mês. Entre os que compravam o serviço, o funcionário citou ainda policiais civis de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque nós temos esses grandes clientes, né? Temos o DEIC, a Polinter, que são empresas de segurança, né? Segurança pública, que utilizam o nosso sistema. Delegados, diversas delegacias, todos são clientes nossos. Em depoimento ao Ministério Público ontem à noite, o dono da empresa confirmou que policiais pagavam para ter acesso aos dados sigilosos. Se ficar comprovado que as informações eram usadas em investigações, a conduta dos policiais pode interferir até mesmo em processos judiciais já julgados. Se eventualmente isso gerou uma prisão e a prova foi buscada de forma ilícita, vai caber à justiça ainda soltar o eventual autor do crime. É uma prova que não pode ser refeita, ela não pode ser, aspas, consertada. O Banco Central informou que não faz levantamento sobre cheques sem fundos. No Rio de Janeiro, a Polinter declarou que não precisa do serviço de empresas particulares, porque os policiais têm senhas que dão acesso às informações oficiais sobre qualquer cidadão. O DEIC, que combate o crime organizado em São Paulo, também afirmou que trabalha dentro da legalidade. E o Detran de São Paulo declarou que todos os dados são mantidos em ambiente seguro e que espera que a investigação diga de onde partiam as informações. É engraçado, né? Assim, no final das Grandes contas... clientes, né? No final das contas, ninguém tem culpa, né? É muito engraçado esse tipo de coisa, né? Eu acho que com esse case aqui, eu até coloquei errado, né? AP Informações, né? Porque na hora da leitura, o I do Informações eu juntei, enfim. A gente pode ter dois tipos de discussões aqui. Primeiro, a ética, né? A ética de todos os lados. A ética de quem construiu o sistema da AP Informações, a ética dos outros sistemas que esta equipe ela utilizava, ela integrava, né? Ela utilizava serviços para poder formar essa base. Será que não houve um problema no desenvolvimento desses outros sistemas que permitiam um acesso ilegal a essas informações? Então, assim, a gente pode perceber que a gente tem problema tanto na ética do pessoal envolvido no desenvolvimento, como também a gente tem um problema talvez em processos desse desenvolvimento em si. E o negócio é tão grave que, se vocês perceberem no final da notícia, eles falam que a polícia, né, usou muitas dessas informações ali para poder tomar decisão junto com os juízes lá e resolver casos. Pois é, a moça até fala, e inclusive se comprovar que utilizou, o pessoal ainda pode ser absolvido, porque usou um dado ilegal. Olha que loucura, 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 loucura. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente está trabalhando aí num mercado de sistemas, né, de software, e entender um pouquinho a finalidade e, além disso, entender e se resguardar quanto ao processo de desenvolvimento, quanto à engenharia do software a ser construído, né? Então eu queria trazer isso, ressaltando aí então essa questão da importância da informação, né, que a gente tem que ter quando a gente trabalha com desenvolvimento. Bom, dito isso, então essa importância ela é extremamente relevante. Antigamente, nem eu conheço, muito menos vocês, mas a gente sabe pela história, né? A galera usava aqueles papel cartão para registrar os dados das empresas, né? Eu sei que tem professor do IFE que trabalhou com isso, né? Depois eu dou spoiler nos nossos encontros, mas professor do IFE da computação, é claro. Então, assim, naquele cenário, não se preocupava muito com isso, né? A gente não tinha tanto BO. Agora, com essa informatização e
essa questão da internet, principalmente, né, tudo conectado, eu acho que a gente acaba tendo um risco muito maior. Então, com o passar do tempo, as informações elas precisam ser cada vez mais confiáveis, tem que ser redundante, tem que ser de rápido acesso para que a gente tome decisão a qualquer momento, né? Eu, como uma empresa que tem um sistema, tem um sistema lá de tomada de decisão, vamos generalizar aqui. Se eu não tiver a decisão à ponta de agulha, para que serve o sistema, né? Então a gente tem que ter isso em mente na hora que a gente está trabalhando no processo. Porque veja só, nós agora, pensando nisso, nós somos prestadores de serviço, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, eu vou ressaltar, meu orientador sempre fala, meu orientador que era do mestrado doutorado, ele sempre falou uma frase e aquilo sempre entrou na minha cabeça e eu concordo totalmente com ele. A computação, a informática, é a atividade meio de outras atividades. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, a medicina, né, a gente está aí com a parada da pandemia, vacina, testes, exploração no espaço, qualquer coisa, desenvolvimento de jogos. Isso aí, ó, a gente tem várias áreas ali que todas elas hoje são dependentes da gente, computeiros, engenheiros de software, todas as empresas precisam da gente, né? Então, nós fornecemos uma atividade meio para atividade fim de outras empresas, né? Então, é por isso que eu ressalto que a engenharia de software ela é linda, né? E ela é linda porque ela traz um leque para atender qualquer tipo de perfil, né? Nós não precisamos ser estritamente técnicos quando lidamos com essa questão da engenharia de software. Isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Bom, dito isso, a gente tem que parar para pensar rapidamente aqui o que é um sistema de informação, né? É claro, a importância desses sistemas para as empresas eu acho que está muito claro, né? Mas o que é um sistema de informação? Bom, aqui a gente tem dois termos, né? Um termo sistema e um termo informação. Eu tenho um caso interessante para contar para vocês. Na minha defesa de mestrado, eu usei muito o termo sistemas. Na época eu estava trabalhando com engenharia de sistemas, que é uma outra área que a gente vai comentar mais um pouquinho no final dessa mesma aula, tá? E assim que eu terminei minha apresentação, a gente tá tremendo na base, né? Super nervoso. E, obviamente, um dos membros da banca, ele percebeu que eu estava nervoso. Eu acredito que eu até fiz uma apresentação segura, mas a gente mostra que a gente tá nervoso, tá fora da nossa zona de conforto, né, pô? E aí o cara falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, você está falando de sistemas, tal, sistemas computadorizados, mas o que é sistema para você? O cara me perguntou. Eu fiz assim, caraca, bicho, eu não sei responder. Aí eu acho que ele fez essa pergunta no sentido de deixa eu fazer esse cara ficar tranquilo, né? E aí ele falou assim para mim, me dá outros exemplos de sistemas que existem. Não sei. Tipo assim, na minha cabeça eu tinha computação, sistema informatizado. Não sei, bicho. E agora? E aí eu tava com alguns amigos assistindo a apresentação e tipo, sabe aquele olhar do me ajuda? E os caras me olhavam e eu só via a boquinha dele assim. Tipo assim, não tô entendendo. Aí o cara riu, né? Eu quis descontrair, né, a situação, mas eu acabei te colocando numa situação de desconforto. Mas depois, assim, eu emendei, né? Porra, nós temos aí um sistema respiratório, um sistema planetário, né? Então, assim, aí eu comecei a dar exemplos, aí eu comecei a destravar, comecei a ficar menos nervoso. Então, assim, o que na verdade é sistemas, né? Não é só sistema de informação, né? Então, o conceito de sistema é o conjunto de alguma coisa. Seja um sistema respiratório, que é um conjunto de órgãos responsáveis por garantir todo o processo de respiração lá do ser humano. Sistema de navegação é um conjunto de orientações, diretrizes que permitem com que o ser humano ou qualquer ser vivo ali se oriente, navegue para ir do seu origem ao seu destino, por exemplo. E aí nós temos os sistemas de informação, né? Então, no final das contas, sistema é o conjunto de alguma coisa que opera de forma conjunta, né? Opera juntos e coordenado, né? Com um propósito específico, obviamente.
Então, um sistema de informação nada mais é do que um conjunto de componentes computacionais que, de forma interligada, eles geram, processam, coletam e distribuem informações para uma determinada organização com uma finalidade, né? Então, assim, em outras palavras, um sistema de informação a gente pode falar que é um software, é um sistema computadorizado, a gente pode generalizar. Então, a engenharia de software, né, esse software é dentro desse contexto de sistemas de informação que a gente está definindo nesse momento, tá? Então, a gente pode considerar isso como sendo um conjunto de módulos de softwares funcionais, tranquilo? Perceba que eu estou tentando, aos poucos, vir e construir aquela discussão da nossa última aula para falar o que é engenharia de software. Não, o software eu já estou falando para vocês. Ó. O software, então, ele é um conjunto de componentes computacionais que, interligados, geram, coletam, processam e distribuem informação com uma finalidade. Beleza, daqui a pouco a gente vai falar sobre a engenharia. Tá? Bom, então, além disso, né, esses sistemas, eles sempre vão ter um propósito. Geralmente o propósito é a tomada de decisão da empresa dentro do cenário, do contexto que ela está incluído. Então esses sistemas eles têm que auxiliar gerentes e funcionários a analisar problemas, a visualizar soluções, a criar novos produtos, a apoiar os seus processos internos. Então sistemas eles são fundamentais hoje nas organizações. Então pensando numa organização, essa figura, apesar de ser muito simplista, ela traz alguns detalhes, algumas nuances que é importante a gente pegar a ideia. Porque assim, ó, o sistema de informação, então, é claro que ele tem um propósito, que é a minha saída, e para produzir aquela saída, eu preciso alimentar esses sistemas, eu preciso colocar alguns dados que vão ser processados seguindo as regras de negócio daquela empresa, e aí efetivamente trazer esse valor palpável, né, esse produto agregado que seria o serviço fornecido por aquele sistema. Muito bem. Lindo. É claro que esse sistema ele traz um feedback ali para a empresa de maneira geral. Tá bom, mas eu posso construir esse sistema dentro de que cenário? Eu tenho que me preocupar com quem vai utilizar o sistema, né? Os clientes que vão utilizar, a maneira como eles vão utilizar. Eu tenho que me preocupar com quem vai fornecer dados. Quais outros sistemas que a gente vai precisar de informações, vai ter que fazer uma integração, vai ter que consumir serviço para que esse nosso sistema de informação funcione. Eu posso construir sem me preocupar com os concorrentes? Qual vai ser a vantagem tecnológica desse meu sistema em relação aos concorrentes? Então eu jamais posso fazer isso. E quem vai pagar? Puxa vida, quem vai pagar é super importante também. Então eu tenho... Porque, olha, aqui tem uma sacanagem, né? O acionista em relação ao cliente. E a gente tem que tentar entender isso, porque assim, ó, o cliente é quem usa efetivamente, o usuário, vamos colocar assim. O acionista é quem investe, quem coloca a grana lá, certo? E geralmente nós temos que atender os dois públicos. Então a gente tem que se preocupar, mesmo em muitos casos o acionista ele seja um cliente, ou seja, ele utilize o nosso sistema, ele também tem alguma outra preocupação que é do ponto de vista financeiro, que a gente tem que atender. E por último, eu posso construir o sistema sem nenhum regulamento, sem nenhuma agência reguladora? Vou trazer um exemplo que a gente vai discutir depois também. Quando inventaram a nota fiscal paulista, vocês imaginam qual foi o transtorno para todos os comércios que existiam aí no estado de São Paulo na época, para poder adaptar e emitir uma nota do produto que está sendo fornecido lá por uma empresa para o seu cliente, colocando lá a questão de imposto, todo o valor do produto, conta vendida, dentro de um CPF daquele cliente. Então todo mundo teve que se adaptar rapidamente. O que eu estou querendo dizer, inclusive a gente tem que se preocupar com agências reguladoras, ou seja, as leis locais. Então, construir um sistema não é trivial. E a gente precisa de todo um apoio nesse processo. Então essa figura, ela é muito maior do que parece, né? Depois nós vamos deixar claro, mas todas essas questões que estão aqui fora, quem já teve aí aula no integrado comigo de projeto de PDS, né, Projeto de Desenvolvimento de Sistemas, já sabe que são os nossos digníssimos stakeholders, traduzindo aí como partes envolvidas, né? Bom, continuando mais um pouquinho, existem alguns atributos que são essenciais para um bom software. Todo software
a gente tem que buscar, tem que trabalhar como engenheiros de software, independente do nosso papel dentro desse processo, mas a gente tem que buscar a manutenibilidade, um trava-língua aqui, a confiança e proteção, a eficiência e a aceitabilidade. Poxa, todo sistema vai mudar. A necessidade de cliente evolui. Às vezes o tempo faz a necessidade evoluir. Requisito, não existe um requisito que é estático para sempre. Então a gente tem que construir um sistema que, de certa forma, a gente facilite ajustes ao longo do tempo. Facilite as manutenções ao longo do tempo. Confiança e proteção. Não adianta nada você fazer um baita de um sistema se ele não trazer uma segurança. As informações, elas podem ser consumidas, igual talvez aconteceu no case lá da AP Informação, sem a gente perceber, para um outro sistema que é ilegal fornecendo os dados lá, enfim. Então, essa questão de confiança e proteção tem muito a ver com essa questão, porque isso daqui, de certa forma, pode trazer um prejuízo, seja físico, né, para o envolvido, seja econômico. Então, geralmente, a equipe de testes dentro da engenharia de software é bem responsável por tentar aumentar essa qualidade quanto à confiança e proteção. A eficiência, né, não adianta de nada também a gente fazer um baita de um sistema, sendo que ele consome muitos recursos, seja de hardware, de processamento, e ele demora um determinado tempo de resposta que não é satisfatório para o contexto daquela empresa, então a eficiência tem muito a ver com isso. E a aceitabilidade puxa vida. Você faz um sistema cabulosíssimo que gera relatórios monstruosos, mas quem vai usar vai ser a vovozinha do Breno, que nunca usou computador, tadinha. E não consegue nem fazer os filtros de pesquisa. De que adiantou? Então, quando a gente vai fazer um sistema, a gente tem que fazer o sistema adequado ao público-alvo, aos nossos clientes, né? Então, tem a questão da aceitabilidade, que é exatamente esse tipo de preocupação. Tranquilo? Bom, beleza. Falamos do sistema de informação, o que é isso daí, quais são os atributos importantes para isso, a importância do sistema dentro da organização de maneira geral, pensando então que existe aí uma característica direta entre sistema de informação e software, vamos colocar que é a mesma coisa, e aí eu pergunto daquilo que eu pedi para vocês ficarem pensando aí durante essa semana, o que é engenharia de software? Software eu já sei. Equivalente a sistema de informação. E o que é engenharia? Existe engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de sistemas, né? Engenharia tem um conceito de construir, né? Então, engenharia de software é construir sistemas de informação. É isso. Mas é muito mais do que isso, né? A engenharia de software, ela é uma área dentro da computação que está voltada para especificação, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, usando tecnologias e práticas de gerenciamento de projetos e outras disciplinas, visando aí organização, produtividade e qualidade. Então perceba que existem várias coisas. Dentro da engenharia de software, a gente tem que ser capaz de gerenciar projetos, analisar requisitos do cliente, projetar aqueles requisitos para mais baixo nível, desenvolver, garantir qualidade testando, dar manutenção após a entrega daquele sistema. Tudo isso envolvendo as questões das tecnologias dentro daquele contexto, porque a gente quer ter um produto seguindo um código de ética, com qualidade, com produtividade. Então perceba, ela é muito maior do que só construir sistemas de informação. Beleza? Então vou revisitar então a nossa última conversa, né, o que eu pedi para vocês pensarem. Vamos analisar os dois cursos, o curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet e o curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Olha só, aqui eu estou com a grade da Tecnologia em Sistemas para a Internet. É um curso de 3 anos. O foco do curso é um curso mais prático, mais voltado ao desenvolvimento, com todo esse contexto de construção de sistemas web, né? Muito bem. Tem um monte de cor aí, eu não enxergo cor, tá? Então eu vou no nome da disciplina, sou daltônico, para quem não sabe. Dito isso, olha só, a gente está aqui, ó,
No TSI a gente está em engenharia de software. Será que engenharia de software é só essa disciplina do TSI? Vamos desde o primeiro semestre. Matemática, não. Web, não. Lógica, não. Arquitetura, não. Português, não. Beleza. Cálculo, também não. Fundamentos de interface humano-computador. Talvez, não. Vou colocar que não. Programação orientada a objetos, não. Sistemas operacionais, não. Inglês, não. Aqui as de pesquisa também não. Aí tem a de matemática, probabilidade, não. Hipermídia e multimídia, não. Estrutura de dados. Aqui tem a parte de banco de dados. Olha lá, gestão. Gestão está dentro, sim, porque nós temos a grande área de gerenciamento de projetos. Então, essa disciplina faz parte da engenharia de software. Projeto e desenvolvimento de sistemas. O pessoal aprendeu aqui a linguagem de modelagem unificada, aprendeu alguns processos de desenvolvimento. Está dentro. Introdução ao gerenciamento de projetos. Está em paralelo com a disciplina de engenharia de software. O foco dessa disciplina ela é um foco nas questões de gerência e da engenharia de software é esse foco que a gente está conversando. Estamos falando de 4 disciplinas. No 6º semestre, qualidade e teste de software é uma grande área da engenharia de software. Desenvolvimento de projetos web, que é a parte prática, que é a hora que a gente junta tudo para desenvolver um sistema. Então, pelo menos 6 disciplinas diretas. Eu vou tomar e vou ter a liberdade poética da minha leitura, da minha interpretação, que qualquer disciplina que envolva desenvolvimento também está dentro da área da engenharia de software, como banco de dados. Porque sem isso a gente não faz o nosso grande produto, que é o software. Então a gente vê que é muito maior. Vamos olhar agora a grade do bacharelado em ciência da computação. A chuva chegou também. Vamos embora, ó. O bacharelado, eu vou focar então, olha lá, ele é um curso de 4 anos, em que o foco do curso é trazer todo um perfil teórico prático, né, dentro da ciência da computação, pensando lá na teoria da computação como base, mas não deixando de lado partes práticas e de desenvolvimento. Então esse é o principal diferencial com o TSI. Então vamos pensar aqui, ó. Comunicação e expressão eu coloco porque ela é uma característica de quem se relaciona com o cliente, por exemplo. Eu coloco indiretamente, mas coloco. Eu vou primeiro nas principais. Fundamentos de gestão, mesma coisa que o TSI. Vamos ver o que mais, me ajuda. Engenharia de software 1, essa que a gente está. Engenharia de software 2, que é o mesmo perfil da qualidade e teste de software do TSI. Introdução a sistemas para internet de informação. Porra, tudo a ver. Projeto integrador e desenvolvimento de sistemas, que é a hora que a gente junta e une todo o seu desenvolvimento. E prática de desenvolvimento de software, que é uma continuação natural. Nessas 2 disciplinas, uma continua a outra. É como se fosse engenharia de software 1 e 2 prático. Tá? Sem contar todas as disciplinas que envolvem desenvolvimento, linguagem de programação ou banco de dados. Então perceba que a engenharia de software ela tem um universo muito amplo, né? Então eu falo isso e gosto sempre de reforçar para deixar claro o seguinte: o que nós estamos vendo nesse curso não é só isso que é engenharia de software, é tudo isso que a gente tem no curso. É que nessa disciplina especificamente a gente tem esse perfil de trabalhar com processos tradicionais, áreas, ferramentas, métodos, técnicas, enfim, tá? Continuando. Falando um pouquinho da ética, né? A gente não pode deixar, assim, eu sei que a gente tem direito nos cursos, né? O pessoal de direito que dá a disciplina deve aprofundar um pouquinho as questões envolvidas ali em toda a parte de registro de software, patente, enfim. O marco, né? O marco digital. Mas ali, agora eu quero trazer uma discussão que é das responsabilidades que a gente tem que ter como engenheiros de software quando a gente aceita um trabalho. E deixar claro que não é só aplicar habilidades técnicas, a gente tem uma preocupação, de certa forma, social, que é a ética, né? Então, a primeira responsabilidade é a confidencialidade. Né? A gente tem que respeitar
a confiança, né? A gente tem que respeitar a confidencialidade da empresa ou do projeto que a gente está trabalhando. Independente se a gente assina um contrato ou não, né? Aí vai da nossa índole, vai como engenheiros ali, eu estou prestando o meu serviço. Então a informação que eu estou manipulando, e muitas vezes eu tenho acesso a informações de uma empresa para fazer um desenvolvimento, eu não posso passar para ninguém, né? É isso que está falando como primeira responsabilidade. Segundo é a competência. A gente não pode deturpar o nosso nível de competência. O que isso quer dizer? Que se você não é capaz de fazer algo, não aceita o serviço. Se está fora da sua competência, deixa para que outra pessoa trabalhe naquilo, desenvolva a sua competência para ser habilitado para fazer aquele desenvolvimento. Tá? Isso daqui eu quero colocar um ponto que é uma crítica que eu faço todos os anos que chega perto dessa parte do curso, que infelizmente a gente não tem como a educação física tem, como as engenharias têm de maneira geral, como os fisioterapeutas têm, que é um conselho, um órgão que regulamenta as questões desses profissionais. Nós não temos isso na computação. Isso é um problema, porque se a gente quiser fazer medicina, a gente tem um problema, porque o médico tem um órgão dele e fala, olha, você, Breno, não pode fazer. Mas o médico que é metido a besta de vir aqui desenvolver software, ele pode, porque nós não temos um órgão. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que buscar e brigar o tempo todo, né? E essa questão da competência também tem um pouco a ver com isso. E muitas vezes a gente precariza o nosso ambiente de trabalho, entregando sistemas que não são com a qualidade desejada para o cliente, porque a gente não sabe desenvolver ele, né? E a gente cobra, enfim. Então a gente tem todo um problema ali e a gente dá força para essas outras pessoas entrarem nesse ambiente e acabar competindo com nós mesmos, né? O direito da propriedade intelectual é uma terceira responsabilidade. A gente tem que conhecer as leis que estão dentro daquele desenvolvimento de sistemas de informação, né? A propriedade intelectual, as patentes, o copyright envolvido dentro daquilo. A gente tem que garantir a propriedade intelectual dos empregadores e os clientes. Ou seja, se você está prestando serviço para alguém, não é porque você fez que é teu, é da empresa. É isso que está falando, né? Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o mestrado e doutorado, quando eu fiz, vou falar do doutorado especificamente, eu propus uma parada nova lá. Tá lá, pá. Não é meu, é da instituição que eu fiz o doutorado, tá lá. Porque eu fiz com orientação, usando os recursos dele, então até isso tem a ver também, né? E o mesmo se aplica a software, né? Opa! E por último aqui, o mau uso do computador, né? A gente tem que... a gente não deve utilizar as nossas habilidades técnicas, que geralmente a gente tem mais do que os outros ali dentro desse cenário da computação, para fazer um mau uso, tirar vantagem de outras pessoas. Esse mau uso vai desde a coisa mais simples possível. Eu estou na minha empresa jogando um CS aqui, estou jogando sei lá, qualquer jogo, um Among Us, usando os recursos da empresa. Pô, eu sei que vários de vocês fizeram, eu já fiz também, né? Normal, pô. Mas a gente não está sendo ético, porque aquele recurso ele não foi comprado para aquilo, né? Mas tem coisas mais graves, né? Eu até tô rindo porque isso daqui é uma coisa, apesar de ser simplista, né? Mas é um problema. Mas eu quero abrir um parênteses. Tem empresa que estimula esse tipo de coisa. Por exemplo, o Google, a Nintendo, são empresas que têm um ambiente para permitir com que o usuário vai lá, o usuário não, né? O seu empregado vai lá e joga e fica à vontade. Então, assim, a gente vai conversar mais sobre isso lá na frente, mas tudo vai muito do contexto da empresa, né? A gente tem que respeitar o contexto daquela empresa. Só que dentro desse mau uso também tem a questão um pouco mais séria, que é tirar essa vantagem da habilidade técnica e instalar, por exemplo, alguns malwares aí da vida, que vai trazer alguma informação que a gente não deveria ter, né? E eu queria trazer aqui o código de ética, que ele é mundial, mas é levado a sério mais nos Estados Unidos, que é um código de ética feito por essas duas instituições, a ACM e a I3E. São instituições assim, muito grandes, procurem aí na internet, que eles criaram um código aí
para práticas profissionais da engenharia de software, Somerville. Isso aqui é uma foto do livro do Somerville, em que ele resumiu o código de ética. Eu não vou ler ele, vou deixar para vocês lerem aqui com calma, mas vale destacar, é claro, eu li o código todo, né? Eu acho que quem segue na área tem que conhecer, que lá, na hora que eles apresentam um código, para cada um desses itens que tem no código, eles aprofundam muito mais e trazem exemplos de cada um deles, né? Então, as preocupações desse código de ética da CMDI3E, que eu acho que a gente tem que conhecer, porque independente de no Brasil não ser aplicado, isso eu acho que vai muito de nós, índole como engenheiros de software, né? Então, tem preocupação com o público, então a gente tem que interagir de acordo com o interesse do público, tem preocupação com o cliente e empregador, então os engenheiros de software têm que agir de maneira que seja o melhor interesse do seu cliente e do seu empregador, de acordo com o interesse público. Tem que ficar ali no meio de campo, né? O produto. Então, engenheiros de software devem garantir que seus produtos e modificações relacionadas atendam aos mais altos padrões profissionais possíveis, né? Tem a ver com qualidade. Tem a seção do julgamento, que os engenheiros devem manter a integridade e independência em seu julgamento profissional. Se o cliente quer, quem sou eu para julgar? É ele que quer, estou prestando serviço, né? Tem o gerenciamento. Gerentes e líderes de engenharia de software devem aceitar e promover uma abordagem ética para o gerenciamento, de desenvolvimento e manutenção do software. Tem a profissão, que é onde a gente peca, né? Nós devemos aprimorar a integridade e a reputação do profissional de acordo com o interesse público, que tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora há pouco. Tem a questão dos colegas. A gente deve auxiliar e ser justos com os nossos colegas dentro de uma empresa, né? Isso aqui é muito interessante, porque na hora que a gente discute os papéis dentro de uma software house, nós não somos concorrentes, né? Geralmente tem uma rixa grande, a gente vai conversar sobre isso, entre desenvolvedores e testadores, porque quem desenvolve é como se estivesse colocando tijolinho para entregar um produto. Quem testa quer garantir qualidade naqueles tijolinhos entregues, e muitas vezes tem bugs. E eles vão lá e criticam, e o desenvolvedor tem que arrumar. Aí começa a ter uma rixa. E não... Gente... O trabalho do testador é qualidade, é um serviço agregado ao produto que é bom para todo mundo, né? A gente não pode ter rixa na empresa. E tem a última seção, que é do si próprio, que os engenheiros ali de software devem participar da aprendizagem contínua durante toda a vida e devem promover uma abordagem ética para as práticas da profissão, né? Convido vocês depois a procurarem aí na internet, no próprio livro do Somerville, a ler com calma todo esse código de ética. Não é o nosso propósito detalhar ele aqui, mas a gente tem que conhecer e saber que existe, né? Bom, só que aqui trazer alguns dilemas éticos que a gente pode discutir aí com mais calma no nosso encontro semanal. Que, primeiro dilema, se a gente tiver um desacordo em princípio com as políticas do nosso gerente, como lidar com isso? Um outro dilema. Seu empregador age de forma antiética e libera um sistema crítico de segurança sem terminar os testes do sistema. E você sabe disso. Como lidar com isso? Olha que complicado que a gente se coloca numa situação de engenheiros de software. Participação no desenvolvimento de sistemas de armas militares ou sistemas nucleares. Que a gente sabe que pode trazer aí um prejuízo. Como lidar com isso? Então percebam, né? Eu acho que para cada um desses pontos, a gente tem que ter a nossa ética desenvolvida e alinhada com a empresa, com o serviço prestado pela empresa e alinhada com o nosso gerente. Independente de qualquer coisa, se a gente não está de acordo, a gente tem que chegar e colocar na mesa. Não estamos de acordo por conta disso, daquilo, outro, né? Eu sei que cada um lidaria de uma maneira diferente e esse slide faz muito sentido na hora que a gente estiver fazendo a nossa discussão, né? Mas eu particularmente, se eu tivesse em desacordo, a primeira coisa que eu falaria seria conversar com o meu gerente, não concordar. Se isso daqui acontecer, eu tenho que levar para superiores. O livro do Ian Somerville ainda fala, olha, mesmo se você levar para superiores, você tem que colocar na mídia, porque muitas vezes a mídia controla, né? Então ele acaba sendo até um pouco agressivo nesse sentido. E se você trabalha numa empresa que faz sistemas desse nível, de armas militares, sistemas nucleares, você tem que saber que você com certeza
vai ter assinado um código de ética, de confidencialidade, enfim. Então, isso daqui já é já em muitos casos, já é um conhecimento teu, a não ser que seja algo ilegal. Aí, se é ilegal, vai dar questão ética, que a gente vai voltar lá atrás, índole, enfim. Mas deixa pra gente evoluir essa questão depois. Tá? Mas pensem nisso, isso aqui é muito legal pra gente talvez até refletir nesses 2 últimos slides que a gente discutiu. Agora a gente está chegando mais pro final da aula. Garganta seca, aguinha do Gustavo Lima. Que eu costumo falar que se eu desse uma prova, essas questões com toda certeza estariam na prova, né? E são pontos chaves aí no desenvolvimento de software que a gente tem que ter em mente. Tem uma afirmação que é assim, ó, software ele é elaborado e não manufaturado. O que isso quer dizer? Qual que é a diferença do termo elaborado para o termo manufaturado? Bom, elaborado, ele é feito sob medida para as necessidades de um cliente. Manufaturado é quando a gente faz como se fosse num processo ali braçal, a gente não pensa, a gente faz para um público aberto e a galera se adequa àquilo. Ser manufaturado aqui não é a questão de fazer na mão. É na questão do... Vou dar um exemplo. O Office. O Office é um baita de um pacote. Quando a gente compra o Office, a gente usa todos os recursos do Office. Não. Ele está sendo vendido em larga escala. Tá lá. Né? A gente vai usar isso aqui dele. Onde que é isso? O Excel, por exemplo. Eu costumo dizer que é a melhor ferramenta que a Microsoft já fez até hoje. Né? Quem sabe mexer com o Excel faz milagre, né? Só que ele é um produto que foi manufaturado, né? Ele é um produto que foi feito por um leque muito aberto e cada um vai lá e se adequa. Então, quando a gente faz um sistema para um cliente, a gente tem que levar em conta os requisitos daquele cliente e o contexto que ele está inserido. Por isso que a gente fala que um software ele é elaborado e não manufaturado. Ele é feito sob medida para aquele cliente. Tem uma outra afirmação que é muito importante, que é o seguinte: o software não se desgasta, mas se deteriora. O que isso quer dizer? Tem um conjunto de figuras a seguir, mas vamos pensar junto. Se desgastar tem uma parada um pouco mais física, né? Tipo, computador, muitas vezes ele começa a apitar, aí você vai abrir o computador, tá cheio de poeira lá dentro, cheio de pó. Aí você limpa, tá zerado, né? Ele funciona normal. Então, uma característica do hardware é essa influência do meio ambiente externo. Então, o hardware ele vai sofrer influência, né? Picos de energia, por exemplo, pode interferir no comportamento do equipamento. O software não tem isso, né? Então, o software não se desgasta, ele não tem essa influência do meio ambiente, mas ele se deteriora. O que quer dizer com ele se deteriorar? Deteriorar é que ele vai ficando antiquado, obsoleto, se a gente não atualizar aquele software com as novas necessidades do cliente, porque geralmente o processo de negócio de uma empresa evolui e o software tem que acompanhar a evolução do negócio da empresa, né? Então, se nós não fizermos atualizações constantes, manutenções constantes, seja tecnológica ou seja de necessidade, ele vai se deteriorar. Então, software não se desgasta, mas se deteriora. Aqui tem duas explicações muito legais, gráficas. Eu vou explicar o gráfico, depois aqui embaixo eu coloquei um monte de texto que tem a ver com a explicação que eu estou dando. Eu não vou ler, tá? Porque vale mais a minha explicação, depois vocês leem o slide. Aqui é a curva de falha de um hardware ao longo do tempo. Então, aqui no eixo X nós temos o tempo e no eixo Y a quantidade de falhas. Quando a gente faz um hardware, um projeto de hardware, a tendência de qualquer projeto no começo é que ele tem uma quantidade, no começo, então, logo no comecinho aqui do tempo, é que ele tem uma quantidade de falhas muito grande. Principalmente quando a gente não tem algum processo envolvido. Mas mesmo com o processo, ter falhas é natural e a gente tem uma equipe para resolver isso. Conforme a gente vai resolvendo isso, a quantidade de falhas daquele hardware vai diminuindo ao longo do tempo. Se a gente não resolve, o hardware ele morre logo no seu início. Aqui a gente fala que ele tem uma mortalidade infantil. Só que o hardware ele se desgasta, ele tem a influência do meio externo. Energia, poeira,
água, qualquer coisa. Então vai chegar um momento que ele vai começar a se desgastar e que ele vai começar a ter problema, aquele projeto de hardware, independente de qualquer coisa, é por conta dos componentes que ele tem. Então ele forma essa curva, que é chamada curva da banheira, que é a curva da falha de um hardware, né, ao longo do tempo. Então, colocando de maneira bem simples aqui, o hardware ele começa a se desgastar ao longo do tempo com essa influência do meio externo. Esse é o comportamento de falhas de um hardware. Muito bem. E se fosse o software? O software, na sua condição ideal, é que ele também tem uma quantidade de falhas muito grande no começo. Principalmente se ele não tem processo. E a engenharia de software está para reduzir isso. Mas independente disso, temos equipe que nos ajudam a garantir a qualidade e ir corrigindo as falhas daquele software. Conforme vai passando o ciclo de vida daquele software, vai reduzindo as suas falhas. Aí ela vai tendendo a zero, né? Só que, se esse software não for atualizado, ele vai cair, a gente fala que ele vai tender à obsolescência, ou seja, ele não vai ser mais adequado, ele vai estar se deteriorando, ele não vai ser mais adequado para aquele cliente, se a gente não fizer atualizações tecnológicas ou das necessidades que foram evoluindo quanto às regras de negócio daquela empresa. Essa é a explicação que está aqui embaixo. Então aqui fica claro que o software não se desgasta, mas se deteriora. Mas a gente sabe que isso aqui é a curva ideal das falhas de um software. Bom, e como que é o real? O que vocês acham que acontece no real? O real é o quê? Mudança contínua, evolução contínua de um sistema, seja por tecnologia ou por necessidade. Então, ao longo do tempo, eu vou ter que fazer modificações daquele software. Isso vai provocar o quê? Ao longo do tempo, a cada incremento, a cada conjunto de novas funcionalidades ou de ajustes tecnológicos que a gente faz para aquele software, existe uma chance de a gente imputar uma nova quantidade de falhas. Isso aqui é representativo, tá? É só um cenário idealizado no sentido de tentar ilustrar. Então, a cada nova mudança, a gente pode inserir novas falhas que são corrigidas e tende a aproximar daquela curva que vai melhorando. Então, perceba que a gente muda aqui até a curvatura, né, dessa curva real, em que há nova falha, a gente vai acrescentando novas mudanças, a novos incrementos, desculpa. A gente vai acrescentando novas falhas e eles vão corrigindo. E a tendência é o quê? A tendência é que as falhas, mesmo ao longo do tempo, elas vão aumentando. Principalmente se a gente não tem processos. Então a engenharia de software, elas vêm para ajudar a gente, mesmo com esses incrementos, a nossa falhas vai sempre tendendo ali para zero, com software aí super evoluído, né? Sei lá, com 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Então é isso que a gente está explicando aqui. Então, essa figura, a manutenção do software envolve consideravelmente mais complexidade do que a manutenção de um hardware. Isso aí acho que ficou muito claro, né? E o porquê também. Muito bem, isso aqui é muito importante, gente. Se for o caso, volta o vídeo, tira a dúvida do nosso encontro, mas peguem essa ideia, tá? Então tá, e como que tudo começa? Um desenvolvimento de um software? Tudo começa pela finalidade dele. Tudo começa pelas necessidades que uma empresa tem para o seu processo de tomada de decisão, para corrigir algum problema, para fazer alguma adaptação, para criar um novo produto. Por isso, então, que a gente tem a engenharia de software ali como chave nesse processo de construir sistemas, acompanhando a evolução tecnológica que existe. É claro, sempre visando qualidade, né? A gente não pode nunca deixar de visar qualidade. Por isso que a próxima aula nós vamos começar a falar de um modelo de maturidade quanto ao desenvolvimento, que é o CMMI, e a gente vai começar a definir o que é processos de desenvolvimento e conversar um pouquinho sobre isso, tá? Só que antes disso, agora sim é o último assunto dessa aula, nos aproximando aí da 1 hora, que é o meu foco, sempre 1 hora e pouquinho. Eu finalizei a nossa última aula
pedindo para vocês tentarem fazer um brainstorm dos principais papéis que existem numa equipe de desenvolvimento. Eu espero que vocês realmente tenham feito. Se vocês não fizeram, dá pause agora no vídeo, tenta fazer, até aproveitando a explicação que a gente teve até agora, e depois vocês continuam, tá? Então, assim, quando eu falo para fazer um brainstorm desses papéis, a gente está falando de uma software house. O que é uma software house? Vamos contextualizar sobre isso. Ela é uma empresa que é responsável por planejar, por desenvolver e comercializar sistemas de informação que atendem demandas específicas de cliente, né? Então ela tem processos para isso. Elas também oferecem todo um suporte técnico para auxiliar na utilização desses sistemas para os usuários. Treinamento, seja correção de problema. Então uma software house tem esse perfil. Nessa empresa, então, é formado profissionais, tem profissionais de diversas áreas, desde a venda dos sistemas de informação, quanto ao atendimento pós-venda, atendimento de bugs, evolução do sistema. Temos programadores, analistas, projetistas, testadores, enfim. Então a gente tem a presença desses profissionais de diversos setores facilita muito a criação daquele sistema e agrega muito valor, porque cada um tem o seu perfil, cada um agrega de uma forma diferente. Então, dito isso, eu queria convidar nesse momento para vocês tentarem, então, mais uma vez, rascunhar, apertando pause aí no vídeo. Olha, na minha opinião, quais são os principais papéis que podem ter numa equipe de desenvolvimento de software, ou seja, numa software house. Por onde tudo começa? Qual que é o primeiro papel que a gente poderia colocar aqui? Um sistema de informação ele não existe sem uma demanda, sem uma necessidade. Então sim, acreditem se quiser, clientes, stakeholders fazem parte da nossa equipe. Talvez, eu não diria que é o mais importante, mas é o nosso principal parceiro, porque se a gente tiver um problema de conversa com eles, a gente vai ter um impacto em todo o fluxo no desenvolvimento daquele sistema. Então a gente tem que começar assim com o principal papel sendo o cliente, sendo o stakeholder. E aí esse stakeholder vai conversar com quem? Para quem ele vai passar as suas necessidades, o problema a ser resolvido, os requisitos? Então ele vai conversar com os analistas de sistema. Essa conversa envolve exatamente isso que a gente está conversando. Eu quero isso, meu objetivo para esse sistema é isso. Quem vai utilizar o sistema, quais leis que eu tenho que conhecer, quais são os stakeholders envolvidos nesse desenvolvimento em questão. Quais são as suas principais necessidades? Quais são os requisitos técnicos que são envolvidos nisso? A gente vai entender um pouco a diferença disso depois, tá? Existe algum sistema que você utiliza na sua empresa que pode me ajudar a entender melhor o que você quer que eu construa? Ou que a gente quer ter uma vantagem competitiva nessa construção desse sistema? Então perceba, a nossa conversa é uma conversa mais técnica. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas Breno, e questão de contrato? E questão de cronograma? Não é o analista que faz isso. Quem faz isso? Os gerentes. Então, essa conversa ela é totalmente acompanhada pelo gerente de projeto. O gerente de projeto ele tem esse perfil de acompanhar aquele desenvolvimento, de estabelecer questões contratuais, de definir a equipe, o time que vai ser envolvido em cada uma das partes do seu desenvolvimento. Nós temos prazo, o cronograma, cobrança, então quanto vai custar? Então o gerente de projetos tem esse perfil. É claro que muitas dessas atividades vai ter o apoio de todos da equipe, mas é ele o principal responsável por aquilo. Muito bem. E aí, quem são responsáveis agora? Responsáveis não. Quais outros papéis que vocês colocariam? O cara mais técnico, né? A gente pode pensar no cara mais técnico. A gente pode pensar no desenvolvedor. A gente pode pensar no DBA, que é o analista de bancos de dados. A gente pode pensar no testador, que é para garantir a qualidade, para verificar e validar o nosso sistema. Então, a tendência desses papéis é nunca conversar diretamente com os nossos stakeholders, salvo alguns casos que a gente vai ver. Mas geralmente o analista que é a nossa ponte, é aquela pessoa que filtra uma determinada necessidade e converte em especificações funcionais. Então, os analistas,
Esse comentário que está aqui do lado, ele é um comentário que vale para as 3 setas, tá? E perceba que as setas, elas são bidirecionais porque é um diálogo, não é faça isso. A gente tem conversas, né? Então o analista, ele faz análise e projeto, vamos generalizar. Ou seja, ele cria especificações funcionais, ele define o que tem que ser feito. Além disso, ele já pode trazer em mais baixos níveis, por exemplo, aquilo que tem que ser feito, modelado, projetado, representado de como que aquilo tem que funcionar. E a implementação técnica, aí está aqui embaixo. Mas de que forma que aquilo tem que funcionar, já vem do analista, né? Aqui perceba que eu coloquei já o exemplo de um produto feito pelos analistas, que são os próprios diagramas da UML, que é a linguagem de modelagem unificada, para quem não conhece, né? Quero fazer um comentário aqui, eu sei que o pessoal do TSI já teve uma introdução da UML e o pessoal do BCC não teve, então nós vamos ter uma aula mais para frente do curso, em que a gente vai fazer um overview daquilo que é importante sobre a UML para a nossa disciplina, tá bom? Que na verdade ela é uma linguagem que de certa forma padroniza a conversa quanto ao desenvolvimento de software, uma linguagem visual, desenho, né? Então o analista faz isso. Muito bem, só que também tem uma conversa entre desenvolvedor, DBA e testador. Puxa vida, existe uma integração direta aqui. Desenvolvedor, ele é tanto front-end quanto back-end. A gente pode falar que inclusive DBA, ele é também um desenvolvedor de banco de dados, né? Ou ele é um analista, porque ele pode trabalhar lá com elaborar store procedures, ele pode manipular a informação, ajudar a construção de pesquisas, ele pode indexar as nossas tabelas para que a gente consiga ter um retorno melhor. Testadores, eles visam garantir a qualidade, então eles têm que garantir que tudo que foi feito aqui no desenvolvimento e no banco esteja ok e esteja em conformidade com a especificação que foi passada por aqueles analistas. Então o papel do testador é exatamente esse. Então ele verifica e valida. E aqui é muito importante vocês entenderem a diferença dos termos verifica e valida. Eu vou reforçar isso em vários momentos. Vocês têm que sair do curso sabendo isso. Verificar é encontrar bug. Eu quero encontrar problema, defeito. Validar é garantir que o que foi feito era exatamente o que o cliente queria. Que a validar tem a ver com requisitos. O requisito foi cumprido? É isso. O testador então tem esses 2 objetivos, tá? E é claro que a gente tem que corrigir qualquer tipo de problema aqui. Porra, excelente! Criamos uma ótima software house. Muitas das software houses que existem de pequeno porte não tem todos esses perfis, mas deveria ter, porque facilitaria muito o seu fluxo interno de trabalho. Acabou. O que vocês acham? Como básico, eu colocaria mais um, pelo menos, como básico, que é a equipe de infraestrutura que dá todo o suporte. Puxa vida, a galera que faz a manutenção dos computadores, que está preocupado com as licenças dos sistemas que vão ser utilizados, que está preocupado com a infraestrutura de redes, com a configuração das ferramentas em todo esse fluxo. Ela é fundamental e sem ela a gente não funciona. E muitas vezes a gente esquece essa equipe, a gente é totalmente dependente deles. Então eu não deixo de colocar a equipe de infraestrutura como fazendo parte dessa equipe da software house. Toda empresa tem que ter pessoas para isso. Generalizando um pouquinho o conceito da equipe de infraestrutura, eu vou falar que existe uma conversa aqui da infraestrutura direto com o cliente, que é treinamentos, ou seja, após a gente entregar um determinado produto para o nosso cliente, a gente quer garantir que ele sabe usar. E a gente quer garantir que todo problema que ele detectar, ele vai chegar por aqui e a gente vai passar para a equipe. Então a infraestrutura também teria esse perfil, a equipe de manutenção ali. Então é isso, gente. Esse foi o nosso propósito quanto àquele exercício que eu deixei para vocês. Eu queria que vocês chegassem a algo próximo a isso. Dificilmente vocês conseguiriam pensar em todos esses termos, mas talvez os papéis sim. Às vezes vocês pensaram outros, mas relaxem, porque a gente vai ter uma aula daqui 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, que a gente vai fazer esse universo assim, ó. Tem muitos outros papéis, tá? E para fechar, então, o livro do Somerville, ele finaliza o primeiro capítulo com algumas perguntas e respostas que são importantes para vocês terem em mente, para fechar e consolidar os nossos conhecimentos aqui. Eu não vou ler, vocês me permitem, eu vou deixar para vocês lerem isso. Mas as perguntas estão aqui, por exemplo, o que é software, quais são os atributos, o que é engenharia de software, quais são as principais atividades, enfim, e tem as respostas. E mais uma vez tem aqui
outras perguntas e outras respostas com um nível um pouco maior ali de abstração. Tem coisas, inclusive, aqui que a gente ainda vai ver, né? Eu só queria destacar uma questão aqui, são sobre essas duas questões. Qual que é a diferença de engenharia de software e engenharia de sistemas? Engenharia de sistemas é um alto nível. Por exemplo, construir um avião não é só software, mas tem software. Tem a parte mecânica, tem a parte elétrica, tem várias questões, tem a parte de fuselagem. Então, quando a gente trabalha com a engenharia de sistema, o sistema elétrico é um sistema, o sistema mecânico é um outro sistema, o sistema embarcado é um outro sistema. Então, nós temos que controlar todos esses sistemas conversando entre si. Então, a engenharia de sistemas, ela, é claro, ela engloba a engenharia de software, acrescentando essa integração com os demais sistemas. É muito importante a gente conhecer isso, tá? E a outra pergunta que eu queria destacar, cadê ela? Não sei se ela estava aqui ou ela estava no slide anterior. Tá aqui, ó, desculpa, tá no slide anterior. Qual que é a diferença de engenharia de software, ciência de computação e tecnologia e sistemas de informação? Puxa vida, isso aqui, eu vou trazer para o nosso contexto da aula. Vocês têm a grade do curso de vocês. A gente percebeu que a engenharia de software engloba uma boa parte do curso de vocês. Mas o curso de vocês é muito maior do que isso. Cada um com a sua finalidade específica. Então, tem cursos ali que são vendidos, inclusive, como curso de graduação de tecnologia, né, que é de engenharia de software. E aí o perfil é aprofundar mais essas questões práticas ali para o desenvolvimento de software em si. Deixando talvez o fato de focar em sistemas web, no caso do TSI, deixando de focar talvez ali nas questões de teoria da computação, que é no caso do BCC, mas tem essa característica. Mas não confundam, engenharia de software, ela é uma área, ela faz parte do contexto do curso que vocês estão aprendendo. Tá, gente? E, no mais é isso, deixa aí para vocês pensarem como que a gente quer o nosso projeto de software, né? Se você quer com qualidade, mas que seja grátis, faça você mesmo. Se você quer com qualidade, gratuito e rápido, impossível, né? Não existe. Se você quer gratuito e rápido, vai ficar um lixo. Se você quer com qualidade e rápido, você vai ter que gastar um dinheirinho e ele vai ser bem pago, né? Se você quer com qualidade, rápido e barato, é utópico. Se você quer rápido e barato, vai ficar mal feito. E se você quer com qualidade e barato, com certeza não vai ser rápido. Então isso daqui é para vocês pensarem que, na verdade, a engenharia de software, ela traz alguns procedimentos que, a princípio, parecem que burocratizam o nosso processo, mas eu costumo dizer que a engenharia de software, ela agrega serviço. Qual serviço? A qualidade, tanto em como as atividades são desenvolvidas, quanto ao produto entregue para o nosso cliente. Então isso aqui é mais para estimular e falar, a gente tem que ter engenharia de software dentro das nossas empresas ou dentro da nossa rotina de trabalho. Gente, no mais era isso. Queria agradecer mais uma vez aí pela aula dessa semana, para quem chegou até aqui. Espero que todos tenham chegado. É um assunto que eu gosto de trabalhar com muita calma, é um assunto que eu tenho um carinho muito grande, que é a minha área de pesquisa, né? Vocês devem estar percebendo o meu carinho com relação a isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, então, a gente se encontra no encontro da próxima semana, né, na plataforma. E fiquem atentos que essa semana a gente tem atividade para entregar. Então fiquem atentos tanto ao prazo quanto à atividade que também está disponível no portal da disciplina. Beleza, gente? Valeu, muito obrigado, boa semana para vocês de estudo aí. Tchau, tchau.